meu nome é Sargento Amélia Vance e, aos 29 anos, pensei que já tivesse passado pelo inferno e voltado. Eu estava enganada. Meu pai, o senador Richard Vance, é um dos homens mais poderosos de Washington, D.C. Ele me ensinou uma regra para a sobrevivência: a imagem é tudo. E uma filha de militar, numa idade em que supostamente se casaria com um advogado de prestígio, escolhendo um mecânico numa poeirenta cidade militar? Essa era uma imagem que ele jamais aceitaria. No dia em que me casei com Léo, meus pais não apareceram. Em vez disso, recebi um telefonema. A voz da minha mãe era fria como aço. Amélia, seu pai está ocupado, disse ela. Ele disse que não sacrificará toda a sua carreira política por uma de suas decisões impulsivas. Eles acharam que poderiam simplesmente me cortar, me tratar como uma vergonha a ser escondida. Mas não sabiam quem estava sentado na primeira fila da minha pequena capela naquele dia. A fotografia que enviei depois fez com que me ligassem de volta, freneticamente, sem parar. Mas antes de revelar o que a foto mostrou, me diga de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para acompanhar o resto da história. O ar dentro da pequena capela do posto em Fayetteville, Carolina do Norte, cheirava a pinho velho e promessas silenciosas. A luz do sol, tingida de âmbar e azul pelas janelas de vidro, cortava a suave névoa de partículas de poeira que dançavam no ar. Era um lugar humilde, um mundo à parte das catedrais de mármore de Washington, D.C., onde minha família conduzia suas vidas como jantares de Estado, formais, frios e apenas para consumo público. Mas aqui, estava quente. Aqui, eu estava em casa. Os bancos não estavam cheios de políticos e suas esposas sorridentes e calculistas. Estavam cheios da minha família, minha verdadeira família. Os homens e mulheres da 82ª Divisão Aerotransportada, ombros largos e orgulhosos em seus uniformes de gala. Eles eram barulhentos e assumidamente animados, suas risadas ecoando nas vigas de madeira antes mesmo do início da cerimônia. Foram eles que me apoiaram em momentos que fariam os arrecadadores de fundos do meu pai desmaiar. Eles haviam conquistado seus lugares ali. Os assentos dos meus pais na primeira fila estavam vazios, mas aquela fileira não estava totalmente vazia. Ao lado do espaço reservado para minha mãe e meu pai, sentou-se um homem que, à primeira vista, parecia completamente deslocado. Ele era mais velho, talvez com pouco mais de 60 anos, vestindo um paletó de tweed simples e calças de veludo cotelê surradas que lembravam mais uma biblioteca universitária do que um casamento militar. Ele estava quieto, com as mãos apoiadas no colo, mas tinha um ar de inteligência impossível de ignorar. E então havia seus olhos. Quando ele olhou para cima e encontrou meu olhar, um sorriso gentil se formando em seus lábios, senti um arrepio na espinha. Eram os olhos do meu pai, do mesmo azul penetrante e inteligente. Mas onde os do meu pai tinham o brilho frio da ambição, os deste homem tinham uma bondade profunda e constante. Ele era meu convidado de honra. Ele era a razão de tudo o que estava prestes a acontecer. Pouco antes da música começar, minha dama de honra, Tenente Davis, me entregou o celular. É a sua mãe, sussurrou ela, com a testa franzida de preocupação. Assenti, meu rosto uma máscara de calma que eu havia aperfeiçoado ao longo de 29 anos. Entrei na pequena e silenciosa sacristia, a pesada porta de carvalho se fechando atrás de mim, isolando o calor da capela. Respondi, Amélia. A voz dela não era calorosa. Nunca era calorosa. Era de aço, o tipo de aço polido e frio que se vê na bandeja de um cirurgião. Não houve como vai, nem está feliz, nem parabéns pelo dia do seu casamento. Mãe, respondi, com a minha própria voz, a voz de um soldado. Estou ligando para avisar que seu pai e eu não poderemos ir, disse ela. Não era um pedido de desculpas. Era uma declaração de fato, proferida com o mesmo envolvimento emocional de uma previsão do tempo. Ele está incrivelmente ocupado. Há uma votação sobre o projeto de lei de transportes, e ele não pode se dar ao luxo de ser visto fora da cidade. Permaneci em silêncio. Eu sabia o que viria a seguir.
Ele disse, ela continuou, com um leve tom de voz agora, que não sacrificará toda a sua carreira política por uma decisão impulsiva que você tomou. Impulsivo. A palavra pairava no ar entre nós, uma arma cuidadosamente escolhida. Aos 29 anos, um sargento do exército dos Estados Unidos que havia liderado soldados em combate, que havia tomado decisões de vida ou morte sob fogo, eu ainda era apenas uma criança fazendo uma escolha impulsiva aos olhos deles. Casar com Léo, um homem com graxa nas unhas e mais integridade no dedo mindinho do que meu pai tinha no corpo inteiro, não foi uma aliança estratégica. Foi uma vergonha, uma mancha no retrato de família perfeito. A escritora Maya Angelou disse certa vez, quando alguém lhe mostra quem é, acredite na primeira vez. Eu já havia dado aos meus pais centenas de primeiras vezes. Esta foi simplesmente a última. Entendo, eu disse, e as duas palavras foram como uma lâmina cortando o último fio que nos conectava. Não esperei pela resposta dela. Encerrei a ligação. A festa depois foi perfeita. Não perfeita no mundo dos meus pais, não havia quartetos de cordas nem fontes de champanhe. Foi perfeita no meu mundo. Fizemos a festa no quintal da casa do nosso capitão, sob cordões de luzes de fada, enquanto o sol da Carolina do Norte começava a se pôr. O ar estava carregado com o cheiro doce e defumado de costelas assadas lentamente no churrasco. Barris de cerveja artesanal local transpiravam em banheiras cheias de gelo. Léo, meu marido, estava com o braço em volta da minha cintura, e sua risada era a melhor música que eu já ouvirá. Por um momento, apenas absorvi tudo. Aquilo era real. Era meu. Então me movi. Capitão Miller, gritei. O comandante da minha companhia, um homem bom com uma risada estrondosa, aproximou-se. Puxei Léo para perto de mim. Então, caminhei até o meu convidado de honra. Senhor, eu disse suavemente, o senhor se importaria em tirar uma foto conosco? Seus olhos gentis brilharam. Seria uma honra, Amélia, ele respondeu. Ficamos ali, nós quatro, Léo e eu no meio, radiantes. De um lado, o capitão Miller, representando a vida de serviço e honra que eu havia escolhido. Do outro, o homem quieto e erudito de paletó de tweed, representando uma verdade que meus pais haviam enterrado por décadas. Levantei meu celular, tirei a foto e olhei para a imagem. Era um retrato da minha felicidade. Era também uma arma perfeitamente construída. Abri o grupo de bate-papo da minha família, um espaço digital geralmente preenchido com fotos do brunch da minha irmã e comunicados de imprensa do meu pai. Anexei a foto. Não digitei nenhuma palavra. Apenas cliquei em enviar. Por 3 minutos, houve silêncio. Então meu celular começou a vibrar contra a mesa de piquenique de madeira. A tela acendeu, Eleanor Vance. Ignorei. Parou e imediatamente recomeçou, Senador Richard Vance. Um momento de silêncio, depois outro zumbido, Claire Vance. Uma após a outra, as ligações vinham, frenéticas, desesperadas, uma cascata de pânico vinda do seu mundo imaculado em Washington, D.C. Eles tinham visto o homem na foto e sabiam exatamente o que ele representava. Sabiam a história que ele podia contar. Olhei para a tela, para o nome do meu pai piscando com uma urgência que ele nunca havia demonstrado para mim. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Peguei o telefone, não para atender, mas para entregá-lo a Léo. Ele olhou para mim, viu a vitória nos meus olhos e o atendeu sem dizer uma palavra. Com um simples toque do polegar, ele desligou o aparelho. O zumbido frenético parou. Tudo que restou foi o som das risadas dos nossos amigos e a brisa suave da noite. O jogo havia mudado completamente. Meu olhar desviou-se do rosto amoroso do meu marido para o homem sentado calmamente a uma mesa próxima. Ele tinha os olhos do meu pai, os mesmos olhos que me fitavam com tanta decepção havia anos. Mas os dele, eram gentis. Lembro-me da primeira vez que vi tanta gentileza, num dia chuvoso, quando pensei que não tinha mais para onde ir. As cicatrizes invisíveis são sempre as que mais doem. Elas não sangram,
Não deixam hematomas, mas doem com a lembrança de cada julgamento silencioso, de cada olhar de desprezo. Minha infância foi uma coleção dessas cicatrizes, um atlas cuidadosamente mapeado da minha própria inadequação. Lembro-me de que, aos 16 anos, passei meses trabalhando no meu projeto para a Feira Estadual de Ciências, um estudo sobre biorremediação de solo contaminado. Era complexo, era importante, e eu ganhei o primeiro lugar. Cheguei em casa segurando uma fita azul e um pequeno troféu, meu coração batendo forte com um orgulho frágil e esperançoso. Encontrei meu pai em seu escritório, lendo o Wall Street Journal. Ele olhou para cima quando entrei, seus olhos examinando a fita em minha mão. Ele assentiu brevemente. Ótimo, disse ele, já com a atenção voltada para o relatório do mercado de ações. Mas a Clara acabou de ser nomeada capitã da equipe de líderes de torcida. É assim que se constrói relacionamentos. E assim, de repente, meus meses de trabalho intelectual, minha paixão, minhas conquistas, tudo evaporou. Tudo se tornou inútil diante da vitória social da minha irmã mais nova. Na família Vance, inteligência era uma mercadoria, mas popularidade era moeda corrente, e eu estava sempre falida. A crueldade do meu pai era uma lâmina afiada e ágil. Mas a da minha mãe era um veneno de ação lenta. Ela foi a arquiteta da paz da nossa família, uma paz construída sobre o alicerce do meu silêncio. Algumas das minhas lembranças mais vívidas são de jantares no Chevy Chase Club, em Maryland. Era o palco preferido do meu pai. Cercado por gramados bem cuidados e pelo tilintar silencioso de talheres em porcelana fina, ele me levava a julgamento. Ele me interrogava sobre atualidades, política externa, teoria econômica. Não era uma discussão. Era um interrogatório. As outras famílias nas mesas próximas sorriam educadamente, alheias à execução pública que acontecia. Se eu respondesse corretamente, ele simplesmente seguiria em frente. Mas se eu hesitasse, se eu desse uma opinião diferente, ele não levantaria a voz. Apenas me olharia, um olhar frio e pesado de decepção que me prendeu à cadeira, que fez o creme de lagosta ficar com gosto de cinza na minha boca. Era uma humilhação pública criada para me lembrar do meu lugar. Certa noite, depois de um jantar particularmente brutal, segui minha mãe até o quarto dela. Eu tinha 14 anos e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Por que você nunca diz nada? Engasguei, as palavras carregadas de uma dor que eu não conseguia mais conter. Por que você nunca me defende? Ela estava sentada diante da penteadeira, tirando o colar de pérolas. Não me olhou no espelho. Apenas observou as próprias mãos enquanto elas metodicamente desfaziam o fecho das pérolas. Suspirou, um som de profundo cansaço. Amélia, não torne as coisas mais difíceis do que o necessário, disse ela, com a voz suave, mas firme. Esta família precisa de paz. A paz dela. Uma paz pela qual tive que pagar com pedaços de mim mesma. Percebi então que minha mãe não era uma observadora passiva. Ela era uma cúmplice disposta. Seu silêncio não era fraqueza. Era uma escolha. Ela havia escolhido as pérolas. Ela havia escolhido o status. Ela havia escolhido a paz em vez da própria filha. O homem do casamento, aquele com os olhos do meu pai, eu já o tinha visto uma vez, num fiapo de memória. Eu tinha uns 10 anos, explorando o sótão empoeirado, e encontrei um velho álbum de fotos com capa de couro. Escondido no fundo, havia uma foto que eu nunca tinha visto. Mostrava meu pai, bem mais jovem, abraçado a outro rapaz tão parecido com ele que poderiam ser gêmeos. Ambos sorriam, encostados em um velho Ford Mustang, a própria imagem da alegria juvenil, uma alegria que eu nunca vira no rosto do meu pai. Levei o álbum para o andar de baixo. Mãe, perguntei, apontando para a foto, quem é? A mudança nela foi imediata e assustadora. Seu sorriso agradável desapareceu, substituído por uma máscara tensa e raivosa. Ela arrancou o álbum das minhas mãos. Seus dedos, normalmente tão graciosos, pareciam garras enquanto ela arrancava a fotografia dos cantos de papel, rasgou-a ao meio, depois ao meio novamente, e jogou os pedaços na lixeira.
Nós não falamos dessa pessoa, disse ela, com a voz um sibilo baixo e perigoso. Nunca. Nunca mais perguntei. Mas a imagem daquele homem sorridente ficou gravada na minha memória. No dia em que finalmente o conheci, eu tinha 18 anos. Tinha sido outra briga terrível com meu pai. Nem me lembro do que se tratava, algo sobre minhas inscrições para a faculdade. Ele havia chamado minhas ambições de irrealistas e impróprias. Eu finalmente gritei de volta, e o choque em seu rosto foi seguido por uma raiva tão fria que congelou o ar no quarto. Corri. Corri para fora de casa, para uma chuva torrencial que me encharcou até os ossos em segundos. Continuei andando sem rumo, com as lágrimas se misturando à chuva no rosto, até me encontrar sob o toldo gotejante de uma livraria pequena e silenciosa. Vances Tomisen de Tales, dizia a placa em letras douradas desbotadas. A porta se abriu e um homem estava ali. Era mais velho, com mechas grisalhas no cabelo escuro e os olhos mais tristes e gentis que eu já tinha visto. Os olhos da fotografia. Você vai morrer aí fora, disse ele, com a voz suave. Entre. Deixe-me fazer um chocolate quente para você. Eu estava tão cansado, tão abatido, que nem hesitei. Entrei, num santuário que cheirava a papel velho, couro e café coado. Ele não perguntou meu nome. Não perguntou por que eu estava chorando. Apenas me entregou uma caneca quentinha, enrolou um grosso cobertor de lã em volta dos meus ombros e sentou-se em uma poltrona velha à minha frente. Apenas ouviu toda a história da minha infância solitária e dourada fluir de mim. A história saiu em um tom calmo e comedido, livre de amargura, repleta de uma profunda e antiga tristeza. Então ele fez uma escolha. Reestruturou a empresa, usou uma brecha legal para me expulsar com uma ninharia e aceitou o acordo sozinho. Ele se tornou o senador Richard Vance, e eu me tornei o irmão ciumento e fracassado, uma história conveniente, uma história que todos em Washington DC estavam felizes em acreditar. Ele estendeu a mão por cima da mesa e a colocou sobre a minha. Sua mão era quente e firme. Não digo isso para que você odeie seu pai, Amélia. Digo isso para que você entenda o que ele mais valoriza. Ele não me expulsou simplesmente. Ele construiu todo o seu império com base nessa única decisão e fará de tudo para protegê-lo. Suas palavras pairavam no ar tranquilo da livraria, carregadas de um aviso tácito. Não era mais apenas uma história sobre o passado. Era um mapa do futuro, um futuro para o qual eu agora sabia que estava caminhando. A paz que encontramos em Fayetteville era silenciosa e sólida, construída com refeições compartilhadas e compreensão silenciosa. Mas o aviso na voz do meu tio Daniel persistia no fundo da minha mente: ele fará qualquer coisa para protegê-la. Eu simplesmente nunca imaginei que nada se parecesse com uma Mercedes preta novinha em folha chegando à garagem empoeirada de Léo. E certamente nunca imaginei minha irmã Clary saindo dela. Ela parecia uma criatura de outro planeta, vestida com uma blusa de seda e calças de alfaiataria que provavelmente custaram mais do que meu primeiro carro. Ela percorreu a entrada de cascalho de salto alto como se fosse um campo minado. Sua presença era tão completamente deslocada que chegava a ser cômica. O luxo elegante e silencioso de seu carro, tendo como pano de fundo ferramentas de solda e guindastes de motor, era uma metáfora perfeita para nossos dois mundos. Ela carregava uma grande cesta de vime, daquelas que se vê em revistas de luxo, com o celofane brilhando sobre uma variedade cuidadosamente organizada de queijos, biscoitos e vinho. O logotipo era inconfundível: Dinha de Luca, uma oferenda de paz do alto templo dos mantimentos caríssimos. Amélia, ela disse animadamente, com um sorriso tão brilhante e falso quanto uma árvore de Natal de loja de departamentos. Eu estava por aqui e pensei em dar uma passada. Na região. Fayetteville, na Carolina do Norte, ficava a 6 horas de carro de Washington, D.C. Encostei-me no batente da porta da garagem, cruzando os braços. Léo veio ficar ao meu lado, limpando as mãos num pano, sua presença como uma parede silenciosa e sólida às minhas costas. Olá, Clary, eu disse, com a voz monótona. Seus olhos percorreram a garagem rapidamente, com indiferença, e um lampejo de desgosto cruzou suas feições antes de ser substituído por aquele sorriso implacável.
E você deve ser o Léo, disse ela, estendendo a mão perfeitamente cuidada. É tão maravilhoso finalmente conhecê-lo. Léo apertou a mão dela com firmeza. Ele não disse nada. Não precisava. Clary começou sua apresentação. Mamãe e papai estão se sentindo péssimos com o casamento, disse ela, com a voz transbordando sinceridade artificial. As coisas têm sido tão agitadas, mas eles querem compensar vocês, todos vocês. Ela colocou a cesta sobre uma bancada, empurrando para o lado um conjunto de velas de ignição. Eles querem fazer um jantar na casa em Washington, D.C., uma celebração à altura para dar as boas-vindas a você e ao tio Daniel de volta à família. Ela pintou um belo quadro de reconciliação, de uma calorosa reunião familiar. Mas suas palavras estavam impregnadas de uma linguagem que eu conhecia muito bem. Ela usava frases como interesses mútuos e unir nossas forças. Não era um convite. Era uma proposta de negócios. Não se tratava de família. Tratava-se de patrimônio. Eu apenas a encarei, meu silêncio a deixando visivelmente desconfortável. Ela começou a mexer no punho da blusa. Olha, Amy, disse ela, deixando de lado o fingimento por um instante, seria melhor para todos se pudéssemos apresentar uma frente unida. Você sabe como o papai é. Ele não suporta a ideia de um estranho à família Vance comandando algo tão importante. E lá estava, o deslize. A única frase descuidada que expôs toda a farsa, um forasteiro comandando algo tão importante. Meu sangue gelou. O que ela queria dizer? Depois de mais alguns minutos de brincadeiras constrangedoras, Clary finalmente retornou ao seu impecável carro alemão e partiu em disparada, deixando para trás uma nuvem de poeira e o cheiro enjoativo de perfume caro. A garagem ficou em silêncio por um longo momento. A cesta da Dee e de Luca estava na bancada como uma bomba. Virei-me para Léo. O que foi aquilo? Do que ela está falando? De um forasteiro comandando o quê? Ele me olhou, com seus olhos gentis e sérios. Segurou minhas mãos. Amélia, ele começou, com a voz firme, tem uma coisa que eu deveria ter te contado antes. Eu adoro que você tenha se apaixonado por mim quando eu era apenas mecânico. Ele me levou para os fundos da garagem, até uma porta que eu sempre imaginei ser de um armário de armazenamento. Ele destrancou a porta e acendeu uma luz. Fiquei boquiaberto. Não era um armário. Era um laboratório. Paredes brancas e limpas estavam repletas de servidores, equipamentos de diagnóstico e diagramas complexos. No centro da sala, sobre uma bancada imaculada, havia um conjunto de baterias compacto e elegante, brilhando com uma suave luz azul. Esta garagem não é só uma garagem, disse ele baixinho. É a minha sede. Meu nome é Léo Miller e minha empresa é a LM Technologies. O nome me atingiu como um golpe físico. A LM Technologies era o fantasma na máquina do mundo da defesa de Washington, uma startup misteriosa e brilhante que surgira do nada e ganhará um contrato enorme com o Pentágono para a tecnologia de baterias de última geração para veículos militares, um contrato que uma grande empresa de defesa, pela qual meu pai vinha fazendo lobby intenso, esperava ganhar. Léo tinha batido no meu pai. A foto, os telefonemas, a aparição repentina de Clary, tudo se encaixou com uma clareza repugnante. Eles não se importavam com o Daniel. Eles não se importavam comigo. Eles o queriam. Meu pai não conseguia vencer o Léo, então tentava absorvê-lo, controlá-lo. Não fiquei chocada com o sucesso do Léo. Sempre soube que ele era brilhante. O que me emocionou, o que me fez chorar, foi a profunda compreensão de que aquele homem incrível me amou, me escolheu, quando não tinha nada a ganhar. Ele me fez acreditar que era apenas um simples mecânico e me valorizou por quem eu era, não pelo que meu nome poderia fazer por ele. Ele me deu a única coisa que minha própria família nunca teve: amor incondicional. O convite para jantar não era um ramo de oliveira. Era uma armadilha. Era uma oferta pública de aquisição hostil, e eu deveria ser a alavanca. Olhei para Léo, para aquele homem bom e forte que era meu marido, meu parceiro, minha verdadeira família.
Vi a força silenciosa em seus olhos e senti minha própria determinação se solidificar em algo inquebrável. O medo e a dor que carreguei por tanto tempo finalmente se dissiparam, deixando para trás uma certeza fria e clara. Se você já sentiu que seu valor para sua família estava vinculado ao que você podia fazer por ela, clique no botão curtir para mostrar seu apoio. E nos comentários abaixo, basta digitar "Eu entendo", porque preciso saber que não estou sozinha nessa luta. Respirei fundo, o cheiro de óleo e aço enchendo meus pulmões. Era o cheiro da minha vida real, do meu verdadeiro lar. Estou indo, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Olhei-o diretamente nos olhos. Vou acabar com isso. Entrar na casa da minha infância em Georgetown foi como pisar em um cenário de filme perfeitamente preservado. Tudo estava exatamente como eu me lembrava: o piso de madeira reluzente, o teto altíssimo, o silêncio sufocante que pairava no ar como poeira. Cada superfície era polida até brilhar como um espelho. Cada arranjo de flores era impecável. Cada objeto era colocado com precisão arquitetônica. Era uma casa linda. Nunca fora um lar. Meu pai, o senador Richard Vance, nos recebeu na porta, com o rosto disfarçado em uma máscara de calor paternal que mal alcançava seus olhos. Minha mãe, Eleanor, estava ao lado dele, uma anfitriã perfeita em um vestido de cachemir, com suas pérolas características brilhando no pescoço. "Amélia, querida", exclamou ela, beijando o ar ao lado da minha bochecha. A apresentação começou imediatamente. Meu pai deu um tapinha no ombro de Léo com uma familiaridade nauseante. "Léo, meu rapaz, é um prazer. Tenho ouvido falar muito bem dos seus talentos ocultos." A palavra oculto estava impregnada de uma sutil condescendência, como se Léo fosse um truque inteligente que ele acabará de descobrir. Então, ele se virou para Daniel, o irmão que ele havia arruinado financeiramente e exilado socialmente por mais de 30 anos. Ele sorriu, um sorriso largo, de político. "Daniel, já faz muito tempo." "Bem-vindo de volta", disse ele, como se tivessem simplesmente perdido o contato, como se Daniel tivesse tirado férias longas em vez de viver em uma obscuridade forçada. Observei o rosto do meu tio permanecer perfeitamente neutro, sua dignidade serena como um escudo contra a hipocrisia impressionante do momento. Senti uma onda de náusea. Não se tratava de uma reunião de família. Era uma negociação estratégica, e nós éramos os advogados da outra parte. O jantar foi servido na sala de jantar formal, sob um lustre de cristal que derramava luz sobre a mesa de mogno polido. A refeição foi elaborada, com vários pratos, preparada por um dos melhores chefes de Washington. O vinho era um Bordeaux vintage que custava mais por garrafa do que meu aluguel mensal. Tudo foi planejado para impressionar, intimidar, lembrar-nos do poder que enfrentávamos. Durante toda a refeição, meu pai comandou a conversa, proferindo uma série de insultos mal disfarçados de conversa casual. Cada um era um dardo cuidadosamente mirado. "É um alívio que Amélia tenha encontrado um homem que pode sustentá-la", disse ele para a mesa, girando o vinho tinto na taça. "Essa carreira militar, bem, é nobre, claro, mas não leva exatamente a lugar nenhum, leva?" Ele estava menosprezando meu serviço, minha patente, toda a minha identidade, reduzindo-a a um hobby peculiar, mas inútil. Voltou a atenção para Léo. Então, um mecânico de uma cidade pequena. Uma verdadeira história de Cinderela. É incrível o que um pouco de sorte e as conexões certas podem fazer por um homem. Ele pintava a genialidade de Léo como um acaso, enquanto sutilmente se posicionava como a conexão certa de que Léo precisava agora. Léo apenas sorriu educadamente, tomando um gole d'água. Daniel permaneceu em silêncio, observando. Comi minhas vieiras tostadas, cada mordida com gosto de cinza. Não disse uma palavra. Apenas observei meu pai, com os olhos semicerrados, catalogando cada mentira, cada manipulação. Eu era um soldado em reconhecimento, mapeando a posição do inimigo antes do início da batalha. Depois do jantar, meu pai levou os homens ao escritório. "Vamos falar de negócios", disse ele com uma alegria estrondosa e falsa. Minha mãe tentou me levar até a sala para tomar um café, mas eu apenas balancei a cabeça.
Não, vou me juntar a eles. O escritório era o mesmo cômodo onde ele me repreendera, me menosprezara e me desmoralizara mais vezes do que eu conseguia contar. A mesma escrivaninha de mogno, as mesmas cadeiras de couro, o mesmo cheiro sufocante de livros antigos e poder. Meu pai, o presidente do conselho da nossa família disfuncional, estava sentado à sua mesa. Ele gesticulou para que Léo e Daniel se sentassem. Eu fiquei em pé perto da porta. Ele não perdeu tempo. Ele se inclinou para frente, como um predador se aproximando de sua presa. Léo, sua tecnologia é revolucionária. De verdade. Mas tecnologia por si só não basta para operar no nível que você é capaz. Você precisa de proteção política. Precisa de acesso. Precisa de uma marca. Ele juntou os dedos. Tenho uma proposta. Fundir a LM Technologies com uma subsidiária de uma empresa de defesa muito maior, na qual tem uma participação significativa. Você manterá o controle criativo, é claro, mas terá todo o peso do nosso capital político a seu favor. Você tem a tecnologia, eu tenho o poder. Juntos, seríamos uma equipe imbatível. Lá estava, todo motivo para essa charada elaborada, a aquisição hostil. Observei Léo. Ele não parecia intimidado. Parecia calmo, centrado. Ele ouviu pacientemente até meu pai terminar. Senador, disse Léo, com a voz respeitosa, mas firme, agradeço a oferta, mas os valores fundamentais da minha empresa são independência e inovação. Eu a criei para desafiar exatamente o tipo de inchaço corporativo que você está descrevendo. Receio que terei que recusar. O silêncio na sala era absoluto. O sorriso do meu pai congelou e depois se dissolveu lentamente. Seus olhos, que haviam fingido calor a noite toda, transformaram-se em pedaços de gelo. Ele encarou Léo por um longo momento, como se não conseguisse compreender o que acabará de ouvir. Rejeição não era uma linguagem que meu pai entendia. Então, sua cabeça se virou bruscamente em minha direção. A fúria que fervilhava sob a superfície a noite toda finalmente rompeu. Seu rosto se contorceu em uma máscara de pura raiva, a mesma raiva que eu já vira centenas de vezes antes. Ele apontou um dedo para mim, com a mão trêmula. Você, rugiu, sua voz ecoando pelas paredes de madeira. É sempre você, a desafiadora, aquela que tem que estragar tudo o que é bom. Ele bateu o punho na mesa, o som como um tiro na sala silenciosa. Eu deveria saber, berrou, com os olhos me encarando. Eu deveria saber que você o contagiaria com essas ideias tolas. E foi isso, a rachadura final na represa. A única acusação que conectava cada cicatriz, cada humilhação, cada momento de inutilidade que ele já havia me infligido. O som do meu próprio ponto de ruptura era um silêncio ensurdecedor. No silêncio ensurdecedor que se seguiu ao rugido do meu pai, algo dentro de mim se mexeu. Não foi um estalo alto e violento, mas um clique silencioso e final, como uma fechadura se fechando. O medo que vivia na medula dos meus ossos há 29 anos simplesmente desapareceu. Evaporou, deixando para trás uma calma tão profunda que parecia água gelada em minhas veias. Levantei a cabeça e olhei diretamente para ele, não como uma filha, não como uma decepção, mas como uma igual. Minha voz, quando saiu, não era um grito. Era baixa, firme e perigosamente calma. Não, senador, eu disse, o título formal um golpe deliberado e calculado. Eu não estrago tudo. Foi você quem estragou tudo. Você arruinou a minha infância com as surras que me deu nesta mesma sala. As palavras pairavam no ar, pesadas e venenosas. O rosto do meu pai, contorcido de raiva, transbordou em uma expressão de descrença atordoada. Minha mãe soltou um pequeno suspiro. Clary, que havia entrado sorrateiramente no quarto ao som dos gritos, congelou na porta. Não ouse dizer coisas que não são verdade, Amélia, sussurrou minha mãe, com a voz trêmula. Seu pai era simplesmente rigoroso. Rigorosa? A palavra era tão patética, tão inadequada, que era quase risível. Era a mentira que ela contava a si mesma há décadas, a cortina frágil que usava para se esconder da feiura.
Voltei meu olhar frio para ela. Rigoroso, repeti, com a voz desprovida de emoção. É assim que você chama? Lembro-me da dor do cinto de couro dele atrás das minhas pernas quando eu tinha 12 anos, porque tirei nota B+ em história. Lembro-me de ficar trancada aqui no escuro, chorando tanto que não conseguia respirar, enquanto vocês jantavam lá embaixo como se nada estivesse errado. Lembro-me de cada cicatriz que vocês escolheram não ver. Dei um passo em sua direção. Ela se encolheu na cadeira. E você, eu disse, com a voz ainda mais grave. Você estava lá. Você viu tudo. Você ouviu o choro, mas escolheu suas pérolas e sua reputação em vez da sua própria filha. Você escolheu esta casa em vez de um lar. Deixei a acusação se acalmar e então desferi o golpe final e fatal. Seu silêncio doeu mais do que o cinto de couro dele. Minha mãe emitiu um pequeno som de dor, como um animal sofrendo. Ela agarrou seu colar de pérolas como se fosse um bote salva-vidas, com os nós dos dedos brancos. Ela finalmente parecia destruída. Virei as costas para eles e caminhei até o lado de Léo. Peguei sua mão, nossos dedos entrelaçados, uma silenciosa declaração de lealdade. Olhei para meu pai, cujo rosto agora era uma máscara pálida e de queixo caído de impotência. Este homem, eu disse, minha voz soando com uma clareza que eu nunca havia sentido antes, o homem que você chama de mecânico, me ensinou o que são gentileza e respeito. Ele me deu a segurança que você nunca me deu. Ele vê em mim um valor que você nunca foi capaz de compreender, um valor que não tem nada a ver com seu nome, seu dinheiro ou seu poder. Senti Léo apertar minha mão, sua força fluindo para dentro de mim. Senti a presença de Daniel atrás de mim, um pilar silencioso de apoio. Eu não era mais uma garota sozinha no escritório de um tirano. Eu era uma mulher ladeada por sua família. Não vim aqui esta noite para pedir a sua aprovação, declarei, com os olhos fixos nos do meu pai. Não vim aqui para negociar. Vim aqui para informá-lo. Respirei fundo, me acalmando. A partir deste momento, você não tem mais nenhum poder sobre a minha vida. Você não é meu comandante. Você não é meu pai. Você é apenas um político em uma sala cheia de móveis caros. E nós estamos indo embora. A determinação na minha voz era absoluta. Não era um apelo. Era um veredito. Sem dizer mais nada, me virei. Léo e Daniel se viraram comigo. Caminhamos os três em direção à porta. Não olhamos para trás. Eu conseguia sentir o caos irrompendo no silêncio atrás de nós. Eu conseguia sentir Clary paralisada na porta, seu mundo perfeito desmoronando ao seu redor. Eu conseguia ouvir o som fraco da minha mãe começando a soluçar, um som oco e vazio. Eu conseguia sentir o peso esmagador da raiva impotente do meu pai enquanto ele observava seu poder, seu controle, toda a sua narrativa desaparecer de sua vida para sempre. Pela primeira vez, o senador Richard Vance se mostrou total e completamente impotente. Caminhamos pelo grande saguão, passando pelos arranjos florais impecáveis e pelos espelhos polidos que refletiam nosso retiro unificado. Léo abriu a pesada porta da frente, e uma lufada de ar fresco da noite nos envolveu, purificando-nos. Foi como se eu tivesse respirado o ar livre pela primeira vez. Não corremos. Caminhamos em um ritmo calmo e ponderado pelos degraus de pedra até a tranquila rua de Georgetown. Não dissemos uma palavra até chegarmos ao nosso carro. Atrás de nós, a pesada porta de carvalho da casa dos Vance bateu com força. O som ecoou na noite, agudo e final. Não era apenas o fechar de uma porta. Era o fechar de um túmulo, o fim de um capítulo sombrio e sufocante da minha vida. A soldada finalmente estava de volta para casa. A viagem de volta de Washington, descer para Fayetteville foi das 6 horas mais tranquilas da minha vida. Eu não me sentia triunfante. Não sentia mais raiva. Só me sentia vazia. Era o vazio oco e doloroso de um campo de batalha após o fim da guerra. A luta pela minha alma havia sido vencida, mas o custo foi a amputação final e completa da minha família. Foi uma cirurgia necessária, mas ainda deixou um membro fantasma dolorido.
Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular. Procurei o contato da minha mãe. A foto dela, uma foto tirada profissionalmente dela e do meu pai sorrindo em um evento beneficente, me encarou. Apertei bloquear número. Fiz o mesmo com o meu pai. Não foi um ato de raiva. Foi um ato de higienização, de limpeza de uma ferida para prevenir uma infecção. Foi a construção de um muro alto de aço. Meu silêncio foi a argamassa que o manteve unido. Eu não era mais um jogador no jogo deles. Retomamos a nossa vida em Fayetteville. O ritmo tranquilo era um bálsamo para os meus nervos à flor da pele. Corridas matinais, o cheiro do café passando, o zumbido e o barulho familiares da garagem do Léo. Aquilo era real. A vida que estávamos construindo, tijolo por tijolo, era baseada em respeito e honestidade, não em imagem e poder. Pela primeira vez, senti uma paz real, não aquela que havia sido comprada com o meu silêncio. Mas os tremores secundários da explosão em Washington DC estavam começando a se espalhar. Algumas semanas depois, eu estava navegando pelas notícias no meu laptop e vi uma manchete no Político: influência do senador Vance diminui com o Pentágono favorecendo novata em tecnologia. O artigo detalhava como meu pai não havia conseguido garantir o lucrativo contrato de baterias para sua gigante de defesa preferida. Mencionava de passagem que o contrato havia sido assinado por uma empresa pequena e ágil chamada LM Technologies. Os analistas políticos estavam agitados, questionando se o senador estava perdendo o jeito. Seus doadores estavam ficando nervosos. Senti uma satisfação sombria. Eu não tinha disparado um tiro. O império do meu pai estava começando a ruir sob o peso da própria arrogância. Ele tentou conquistar o futuro e, quando falhou, o futuro simplesmente o ultrapassou. As consequências não foram apenas políticas. Elas me atingiram mais profundamente, de uma forma que eu não havia previsto. Certa tarde, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci, então deixei cair na caixa postal. Alguns segundos depois, uma mensagem apareceu: "M, por favor, atenda." "Sou eu, Claire." Com um suspiro pesado, chamei-a de volta. A voz do outro lado não era o tom alegre e condescendente da minha irmã. Era o soluço áspero e desesperado de uma garota cujo mundo inteiro acabará de ser destruído. Ele cancelou, lamentou ela sem preâmbulos. A família do Jonathan. Eles cancelaram o noivado. Jonathan era o noivo de Claire, herdeiro de uma fortuna hoteleira. O casamento deles deveria ser o evento social da temporada, a fusão definitiva de duas poderosas dinastias da DC. O pai dele disse que a estabilidade da nossa família a longo prazo estava em jogo, ela gritou. É por causa do meu pai ter perdido aquele contrato. Eu sei que é. E a culpa é toda sua. Você estragou tudo. Lá estava a culpa. Mesmo em seu desespero, seu primeiro instinto foi me fazer a vilã. A antiga Amélia teria absorvido essa culpa. A antiga Amélia teria se desculpado. A nova Amélia apenas ouviu. Deixei que ela chorasse. Deixei que ela extravasasse toda a sua raiva, medo e frustração. Não me defendi. Não discuti. Apenas fiquei na linha, uma presença silenciosa e constante. Não havia alegria em seu sofrimento. Eu não estava me deleitando com sua dor. Ver minha irmã, a criança de ouro que sempre flutuou pela vida em uma nuvem de privilégios, tão completamente destruída, isso só me deixou triste. Triste pela vida vazia que ela foi criada para valorizar. Quando seus soluços finalmente se transformaram em respirações trêmulas, eu falei. Minha voz era gentil, mas firme. Claire, eu disse, sinto muito que você esteja sofrendo. Ela ficou em silêncio por um momento, provavelmente chocada por eu não ter gritado de volta. Não posso consertar isso para você, continuei. Não posso falar com a família do Jonathan, e não vou falar com a mamãe e o papai para tentar acalmar as coisas. Aquela vida, aquele mundo, não é mais meu. Então, você não vai fazer nada? Ela perguntou, com a voz embargada pela descrença. Não, eu não vou ficar sem fazer nada.
Se você quer construir uma vida própria, uma vida de verdade, eu te ajudo. Eu te ajudo a escrever um currículo. Posso fazer algumas ligações, te ajudar a encontrar um emprego de verdade, um lugar só seu. Posso te ajudar a aprender a se sustentar. Fiz uma pausa, deixando a oferta assimilar. Então tracei o limite que eu sabia ser essencial para minha própria sobrevivência. Mas eu não voltarei para aquela casa e não me envolverei com a mamãe e o papai. Esse é o meu limite, inegociável. Você já teve que estabelecer um limite difícil com um familiar para proteger sua própria paz? É uma das coisas mais difíceis e importantes que podemos fazer. Se você entendeu, se apoia essa decisão, curta e, nos comentários, escreva apenas 2 palavras simples: que bom para ela. Eu adoraria ver essa onda de apoio. Clary ficou em silêncio do outro lado da linha. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ela tentava processar uma oferta que não se baseava em manipulação ou ganho mútuo, mas em apoio genuíno e condicional. Preciso ir, Clary, eu disse finalmente. A oferta está de pé. Você sabe como entrar em contato comigo. Desliguei o telefone. Eu não a puni. Eu não me regozijei. Eu usei meu poder não como uma arma, mas como uma ferramenta para construir uma ponte que ela podia escolher atravessar, mas que parava firmemente no limite da minha paz duramente conquistada. Eu havia traçado minha linha na areia. Mas, enquanto estava ali, comecei a perceber que as consequências daquela noite eram maiores do que apenas a nossa família. As rachaduras estavam começando a aparecer para o mundo inteiro ver. Dizem que uma casa construída sobre uma fundação podre acabará desabando sob o próprio peso. Não precisei empurrá-la. Não precisei acender um fósforo. Só precisei me afastar e esperar que as leis da física fizessem seu trabalho. O primeiro tremor ocorreu cerca de 1 mês depois do jantar. Não como um confronto dramático, mas como uma manchete na primeira página do site do Washington Post. Eu estava tomando meu café da manhã quando Léo deslizou seu laptop sobre a nossa pequena mesa da cozinha. Vocês deveriam ver isso, disse ele baixinho. A manchete era dura: o pecado original do senador, como Richard Vance construiu um império com base na traição. Era um artigo de jornalismo investigativo meticulosamente pesquisado, do tipo que ganha prêmios Pulitzer. Um repórter passou meses investigando os primeiros negócios do meu pai. O artigo expôs, em detalhes excruciantes, a história do acordo de zoneamento antiético. Continha nomes, datas e cópias de documentos legais antigos. Contava a história de como um jovem e brilhante empreendedor chamado Richard Vance usou pressão política ilícita e uma série de empresas de fachada para forçar seu próprio irmão mais novo, Daniel Vance, a sair da empresa que compartilhavam, deixando-o praticamente sem nada. A história estava toda lá, a história do meu tio Daniel, aquela que ele me contou naquela noite chuvosa em sua livraria. O artigo nunca mencionou meu nome. Nunca mencionou nosso jantar em família. Não precisava. Era simplesmente a verdade, finalmente trazida à tona. E a verdade era uma bola de demolição. Meu telefone começou a tocar quase imediatamente. Não era minha família dessa vez. Eram repórteres, o New York Times, a CNN, o Político. Todos queriam um comentário. Queriam a opinião da filha de um militar, que estava distante, sobre o escândalo político do pai. Queriam saber a história por dentro. Queriam que eu jogasse gasolina na fogueira. Não atendi uma única ligação. Léo e eu desligamos o telefone fixo. Colocamos os celulares no silencioso. Nosso silêncio foi mais poderoso do que qualquer declaração que pudéssemos ter feito. Foi uma confirmação tácita. Não precisávamos nos juntar ao coro de condenação. Os inimigos do meu pai, aqueles que ele havia construído ao longo de uma vida inteira de ambição implacável, estavam mais do que felizes em fazer isso por nós. Seu império estava em chamas, e ele mesmo havia acendido o fósforo 30 anos antes. As consequências foram rápidas e brutais. Em uma semana, os principais doadores do meu pai começaram a retirar o financiamento. Um comitê de ética foi formado no Senado para iniciar uma investigação formal.
A história dominou o ciclo de notícias de 24 horas. Ele não era mais o senador Vance, o poderoso negociante. Era Richard Vance, o político corrupto que traíra o próprio irmão. Sua imagem, a única coisa que ele venerava acima de tudo, estava destruída. 2 semanas após a publicação do artigo, ele deu uma entrevista coletiva. Assisti em uma pequena TV no canto da garagem de Léo. Ele estava em um pódio, parecendo mais velho e menor do que eu jamais ouvira. Ele anunciou sua renúncia ao Senado, com efeito imediato, alegando a necessidade de se concentrar em sua família e assuntos pessoais. Era mentira, claro, uma última peça de teatro político, mas ninguém mais acreditava nisso. O império político havia desaparecido. O financeiro logo seguiu. A imobiliária no centro do escândalo foi atingida por uma enxurrada de processos movidos pelas famílias dos proprietários de terras que ele havia enganado décadas antes. A fortuna da família Vance, construída com base em um único ato de traição, começou a sangrar dinheiro. O retrato perfeito da família fora despedaçado, os pedaços espalhados ao vento. Eles haviam perdido tudo o que valorizavam: o poder, o dinheiro, a reputação. Em meio à tempestade, uma única e silenciosa correspondência chegou à nossa caixa de correio. Era um envelope simples, creme, endereçado a mim com uma caligrafia familiar e elegante. Mas o endereço do remetente não era a casa grande em Georgetown. Era uma pequena caixa postal em uma cidadezinha na zona rural da Virgínia da qual eu nunca tinha ouvido falar. Abri. A carta dentro era uma única folha de papel timbrado combinando. Era da minha mãe. Ela não deu desculpas. Não pediu piedade. Nem sequer se desculpou, não no sentido tradicional. Suas palavras eram simples, duras e desprovidas de qualquer pretensão. Ela escreveu: Amélia, eu estava errada. Passei a vida inteira ajudando seu pai a construir uma casa e me esqueci de construir uma família. Eu o deixei. Não sei para onde estou indo, mas sei que não posso ficar lá. Eu entendo se você nunca mais quiser me ver. Eleanor. Li a carta 3 vezes. A queda do meu pai me trouxe uma fria e sombria sensação de justiça. Mas isso era diferente. Isso era simplesmente triste. Eram os destroços de uma vida expostos em 3 frases curtas. Era a confissão de uma mulher que acordara no fim da vida e se encontrara vivendo no belo e vazio museu que ajudara a criar. Ela não estava pedindo perdão. Estava apenas constatando um fato tão frio e duro quanto a verdade que acabará de destruir nossa família. Perdão não estava em jogo. Mas, pela primeira vez, me perguntei o que estava. A carta da minha mãe ficou no balcão da minha cozinha por 3 semanas. Eu passava por ela, via sua letra elegante e sinuosa no envelope e sentia um nó complicado se apertar no meu estômago. Não era mais raiva. Era algo mais silencioso, mais confuso. Léo nunca me pressionou. Ele simplesmente me via olhando para a situação e dizia: seja lá o que você decidir, eu estou com você. Seu apoio era o chão firme sob meus pés, me dando coragem para finalmente fazer uma escolha. Não se tratava dela, percebi. Tratava-se de mim. Respondi com um bilhete curto e simples, com o horário e o endereço de uma pequena cafeteria a meio caminho entre a nova cidade dela e Fayetteville. A mulher sentada à minha frente naquele café bem iluminado era alguém que eu mal reconhecia. O penteado loiro impecável havia sumido, substituído por cabelos macios e desgrenhados, com raízes grisalhas visíveis. As roupas de grife haviam sumido, substituídas por um suéter simples e jeans. Pela primeira vez na vida, vi minha mãe sem armadura. Nenhuma maquiagem disfarçava as linhas de cansaço ao redor dos seus olhos. Nenhuma pérola brilhava em seu pescoço. Ela parecia mais velha. Parecia exausta. E parecia mais real do que nunca. A conversa começou estranha. Falamos sobre o tempo, sobre o café. A conversa informal parecia uma ponte frágil sobre um vasto cânion de palavras não ditas. Então ela começou a falar. Ela me contou sobre sua nova vida. Tinha um apartamento pequeno.
trabalhava meio período em uma biblioteca local. Estava fazendo um curso de cerâmica. Era uma vida pequena e tranquila, do tipo que ela fora criada para desprezar. Eu fui uma covarde, Amélia, disse ela, com os olhos fixos na caneca de cerâmica em suas mãos. Ela não estava inventando desculpas. Estava constatando um fato. Eu estava com tanto medo do seu pai, de perder a vida que ele me deu, que eu parei de ser mãe. Apenas interpretei o papel que ele escreveu para mim. Ela finalmente ergueu os olhos, e seus olhos estavam tomados por uma vergonha profunda e insondável. Não há desculpa para o que eu permiti que acontecesse com você. Eu sei disso. Eu escutei. Não interrompi. Apenas deixei que a verdade dela, a sua verdade fragmentada e feia, preenchesse o espaço entre nós. E enquanto ouvia, senti o resto da raiva endurecida dentro de mim começar a se abrandar, não em perdão, mas em uma espécie de compreensão triste. Ficamos em silêncio por um longo momento. Os únicos sons eram o chiado da máquina de café expresso e a conversa baixa das outras mesas. Eu te perdoo, eu disse, e as palavras soaram estranhas e novas na minha língua. Ela olhou para cima, assustada, com lágrimas brotando nos olhos. Amélia, você não precisa. Eu sei, interrompi gentilmente. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por mim. Inclinei-me para a frente, com a voz baixa, mas clara. Eu te perdoo porque mereço ter paz. Eu te perdoo porque não posso carregar essa raiva pelo resto da minha vida. É muito pesada. Vi um lampejo de esperança em seus olhos e soube que precisava estabelecer um limite imediatamente, antes que essa esperança se transformasse em uma expectativa perigosa. Mas isso não significa que as coisas voltem a ser como eram, continuei, com a voz firme. Não há como voltar atrás. Não podemos apagar as cicatrizes. Eu estabeleci os novos termos do nosso noivado, os limites inegociáveis. Podemos recomeçar, mas será devagar. Não haverá mais jantares de família falsos, nem apresentações. Só haverá honestidade, e vocês precisam respeitar isso. Vocês precisam respeitar a minha vida, o meu marido e o meu lar. Vocês precisam respeitar a minha paz. Ela apenas assentiu, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não era a reconciliação catártica de um filme. Era algo muito mais real. Era o início de uma trégua frágil e hesitante, construída não com base em sentimentalismo, mas com base em honestidade brutal, uma nova base em terreno limpo. Depois de mais um momento de silêncio, ela fez a pergunta que eu sabia que viria. Sua voz era quase um sussurro. E seu pai? Não precisei pensar na resposta. A decisão já havia sido tomada há muito tempo, no silêncio frio do seu escritório. Balancei a cabeça lentamente. Não tenho nada a dizer a ele, respondi. As palavras não nasceram do ódio, mas de uma aceitação silenciosa e final. Espero que um dia ele encontre algum tipo de paz. Mas não serei eu quem a trará. Aquela porta estava fechada, trancada. A chave derreteu. Foi a decisão mais saudável e necessária da minha vida. Eu não estava mais esperando pelo pai que eu desejava ter. Eu estava aceitando o que tinha e escolhendo ir embora. Ao sair da cafeteria, não senti tristeza nem raiva, apenas silêncio. Eu havia fechado uma porta para o meu pai e aberto uma nova e frágil porta para minha mãe. Mas a porta mais importante era aquela à minha frente, aquela que me levava de volta ao Léo, a vida que estávamos construindo. Uma vida baseada não no passado que sobrevivi, mas no futuro que escolhi criar. O nascer do sol em Fayetteville é diferente do nascer do sol em Washington, D.C. Em Washington, o sol parece lutar para abrir caminho através de uma névoa de ambição e concreto. Aqui, ele simplesmente chega. Ela se derrama dourada e quente sobre os pinheiros, prometendo nada mais do que um novo dia. E pela primeira vez na minha vida, é tudo o que preciso. Já se passaram 5 anos desde aquele jantar. 5 anos de uma vida tranquila, estável e bela. Ainda sou sargento do exército, mas algo mudou.
Não uso mais o uniforme como armadura para me esconder do mundo. Uso-o com orgulho simples e silencioso. Faz parte de quem eu sou, não uma fuga de quem eu era. Nossa casa não é uma mansão. É um rancho modesto e espaçoso, com um quintal grande, geralmente cheio de projetos inacabados do Léo e brinquedos do nosso filho. Nosso filho, o nome dele é Sam. Ele tem os olhos gentis do Léo e meu queixo teimoso. Nossa casa é barulhenta. É preenchida com o som das perguntas de uma criança de 4 anos, com o bater de panelas, com debates abertos e risadas fáceis. É perfeitamente imperfeita. É segura. Na semana passada, eu estava ajudando Sam a construir uma nave espacial complexa de Lego. Ele estava ficando frustrado, tentando forçar uma peça onde não deveria. O bloco de plástico não encaixava, e ele soltou um rostinho raivoso, com o rostinho nublado. Ele cerrou o punho e estava prestes a quebrar tudo em pedaços. É estúpido, gritou. Naquele momento, um fantasma de lembrança passou por mim, a lembrança de um olhar frio, do suspiro pesado de decepção de um pai, da sensação de estar fundamentalmente errado. A velha programação, o ciclo de impaciência e punição, estava lá, esperando. Mas um ciclo é apenas um ciclo até que alguém tenha coragem suficiente para quebrá-lo. Ajoelhei-me no carpete, ficando na altura dele. Não peguei o brinquedo. Não disse para ele parar de ser difícil. Apenas o olhei nos olhos. Não é bobagem, amigo, eu disse, com a voz suave. É só complicado. Não tem problema ficar frustrado. Vamos dar uma olhada juntos. Podemos descobrir. Mamãe e papai estão aqui para ajudar. Ele olhou para mim, com a testa franzida, e o punho se abriu lentamente. Trabalhamos juntos e, quando a peça finalmente se encaixou, seu rosto se iluminou com um sorriso triunfante que era puro sol. Naquele pequeno e comum momento, sentada no chão da minha sala de estar, eu soube que havia vencido a guerra mais importante da minha vida. Eu não era mais a filha do meu pai. Eu era a mãe do Sam. Hoje é um sábado ensolarado, e o quintal está cheio. O tio Daniel está aqui, com seus olhos gentis franzindo enquanto observa Sam perseguindo uma borboleta. Minha mãe, Eleanor, também está aqui. Nosso relacionamento é tranquilo e cuidadoso. Falamos ao telefone uma vez por semana. Ela vem nos visitar a cada 2 meses. Ainda há um espaço entre nós, um cânion de história não dita, mas estamos aprendendo a construir uma ponte nova e mais honesta sobre ele. Ela está sentada em uma cadeira de jardim, com um pequeno sorriso tranquilo no rosto, apenas observando. Minha irmã Clara está aqui. Ela está diferente agora. Depois que o noivado dela acabou, ela aceitou minha oferta. Ela conseguiu um emprego. Ela tem seu próprio pequeno apartamento em Charlotte. Ela ainda está encontrando seu caminho, mas está fazendo isso em seus próprios termos. A garota frágil e arrogante se foi, substituída por uma mulher um pouco perdida, mas muito mais real. E Léo está na churrasqueira, virando hambúrgueres, rindo de algo que Daniel disse. Ele é o coração firme e inabalável deste mundo que construímos. A LM Technologies é um enorme sucesso, mas você nunca saberia. Ele ainda é o mesmo homem que conquistou meu coração em uma garagem empoeirada. No ano passado, Léo e eu usamos parte dos lucros da empresa para criar uma pequena fundação. Chamamos isso de Fundo de Bolsas de Estudo Daniel Vance. Ele oferece bolsas de estudo integrais para estudantes promissores de engenharia de baixa renda. É a nossa maneira de transformar um legado de traição e amargura em um legado de oportunidade e esperança. Olho ao redor para este conjunto caótico, lindo e real de pessoas no meu quintal. Esta é a minha família, não aquela em que nasci, mas aquela que escolhi, aquela que construí. Meu pai me ensinou que a imagem é tudo. Ele estava errado. O amor é tudo. A segurança é tudo. Honestidade, paciência, gentileza, essas são as coisas que constroem uma vida. E a liberdade de ser você mesmo, com suas falhas e autenticidade, esse é o único poder real neste mundo. Eu sou um soldado. Durante anos, lutei uma guerra na frente errada.
Mas agora, finalmente, encontrei o caminho de volta para casa. Minha jornada para casa está completa. Mas sei que, para muitos de vocês, pode estar apenas começando. Se alguma parte da minha história ressoou com você, a sensação de não ser visto, a luta pela própria paz ou a alegria de construir uma família que você escolheu, saiba que você não está sozinho. Este canal é um espaço dedicado a histórias que nos lembram da nossa própria força e do nosso poder de quebrar o ciclo. Se você acredita nessa missão, considere se inscrever e compartilhar com alguém que precise ouvir que também pode encontrar o seu caminho.